queria convidar uma pessoa para poder trocar umas experiências hoje sobre como foi que ela conseguiu superar alguns desafios, como foi que ela conheceu o mercado de aquecimento solar, né? Então, sim, vou ter esse papo com ela. Então, eu vou chamar aqui o Teodoro, que a gente está transmitindo aqui, e vamos lá, Teodoro. E eu queria que você se apresentasse, falasse de onde que você, qual que é a cidade que você está falando, né? E como foi que você conheceu a Abra Solar? Quiser contar um pouquinho da história? Vamos lá, vamos ouvir você aí, tá? Boa noite a todos e também a Sávio. Meu nome é José Ananias Teodoro, eu sou morador, nascido na cidade de Passatempo, né? Já estou aqui desde o final do ano passado. E eu conheci a Brasolar e Sávio e o sistema de aquecimento a vácuo, e foi um prazer muito grande, porque sempre me foi solicitado, uma vez que eu sou instalador, havia muita dúvida sobre o sistema de aquecimento solar e eu não conhecia quase nada. Às vezes, meus clientes sabiam muito mais sobre o aquecimento do que eu. Então, eu fui buscar informação na internet e, pela internet, o que se falava muito bem era do sistema de aquecimento solar a vácuo da Brasolar. Então, eu fui atrás, né? E acabei conhecendo o sistema e Sávio no mesmo dia. E a sorte minha foi que eu já havia sido informado de um treinamento e foi o que eu fiz. E quando eu falei para os clientes que já estava indo fazer o treinamento, eu já fui com uma encomenda de um sistema de aquecimento a vácuo. Eu aprendi a instalar e a vender quase no mesmo tempo, né? E eu agradeço pelo pouco tempo que eu trabalhei com o sistema, e eu fiz muito dinheiro com o sistema de aquecimento solar, mas aí surgiu uma oportunidade e eu acabei indo para um outro Va- estado. vamos explicar para o pessoal aqui como é que foi, quando foi que isso aconteceu, né? Como é que foi que você começou a trabalhar com equipamento antigo? Como é que era? Você descobriu como o aquecimento solar? Como é que você ficou sabendo que o aquecedor solar poderia ser uma oportunidade para você empreender, vamos dizer assim? Sim, na verdade, eu já trabalhava com aquecimento solar, só que o sistema plano, o de placa. Então dava muito trabalho e precisava de um suporte muito grande, né? E sempre que eu estava instalando o sistema plano, o cliente mesmo me falava do sistema a vácuo. E até por falta de conhecimento, eu continuava instalando o sistema plano e falava muito pouco do sistema a vácuo, né? A única coisa que eu falava é que era caro, mas por falta de informação, né? Legal. Mas, Teodoro, a gente veio, né? Inclusive o pessoal que está conhecendo aqui a gente, que está nessa expectativa de conhecer mais sobre o mercado de aquecimento solar, eles querem saber principalmente como é que entra no mercado de aquecimento solar. Se vale a pena, se não vale, todas essas dúvidas eles vão ter aqui, vão falar. Então, a ideia aqui é perguntar e saber de você como é que foi que você entrou no aquecimento solar, né, que fala, nesse segmento, e depois também você já agora começou a falar assim que você saiu também do mercado, e eu queria saber por que que você entrou e por que que você saiu, como é que foi isso, para a gente poder entender até, poxa, você estava dando tão bem, por que que saiu? É aquela coisa. O que acontece foi o seguinte, é que o cliente ele exige sempre o melhor, né? A referência que o cliente tem, se o sistema dele é bom ou não, é o sistema do vizinho. Então, eu acabei entrando no sistema a vácuo de aquecimento solar por conta da eficiência dele. E eu morava num lugar onde as pessoas tinham um alto poder aquisitivo e esse pessoal, eles querem sempre o melhor. Então, eu entrei no sistema de aquecimento solar a vácuo por conta de exigência mesmo do mercado. E eu acabei saindo desse negócio porque houve uma oportunidade, eu acabei mudando de estado, tentando mudar de profissão, né? Mas foi só como opção mesmo.
E eu realmente agora retornei para Minas e pretendo continuar com o aquecimento, trabalhando com o sistema de aquecimento solar, principalmente o a vácuo, né? Mas, seu Zóio, quando você fala assim, ó, eu quis mudar de profissão. Aí isso meio que me soa. Você achou uma oportunidade melhor, você achou uma coisa melhor lá, e lógico, tudo que é melhor a gente quer buscar. E então você largou o que você tinha, a profissão antiga, você largou o que você fazia para poder procurar algo diferente. Isso não é um pouco estranho, não? Tipo, largar algo que estava bom, ou que de repente, assim, o que eram os desafios para o aquecimento solar e por que, assim, então, largar uma coisa que estava dando certo, né? Porque só para o pessoal entender também, entendeu? Estou te fazendo pergunta difícil, talvez. Se você não quiser, inclusive, falar, se eu estiver falando alguma coisa que for bobeira, você pode ficar tranquilo, nós estamos aqui, mas eu quero ser aquela pessoa que também possa ajudar aqui também, tá bom? Sim, é que na verdade, não me lembro o ano precisamente, o Brasil inteiro passou por uma crise. E o lugar onde eu morava foi principalmente afetado, né? Até porque a crise foi gerada justamente no lugar, na região onde eu morava, né? Então houve muito desemprego e as pessoas perderam poder aquisitivo e eu fiquei um tempo, né? Aproximadamente uns 6 meses sem vender equipamento nenhum. E aí surgiu essa oportunidade, né? Fora de Minas, e eu vi que, de repente, aquela hora ali, embora foi surpresa, pegou todo mundo, né? Não só a mim, mas eu vi como uma oportunidade, né? Porque eu estava, por conta da crise, eu estava totalmente parado, né? Mas eu vi que foi simplesmente uma opção, né? Poderia ter muito bem continuado ali e esperado um pouco mais. Mas essa crise foi o quê? Assim, por que específico na sua cidade? Eu também não estou lembrado muito. Foi por causa da Vale, foi? Na verdade, foi por conta da barragem, né, lá de Mariana, Mari... Hum. da região de Mariana, né, que deu aquele problema todo e já deixou alguém ali, muitas pessoas, principalmente, né, falando para você, né, deixou muitas pessoas desempregadas. E isso daí causou uma instabilidade grande, né? Foi onde eu fiquei, né? Você lembra muito bem que eu fiquei 6 meses, né? Sem vender equipamento nenhum, né? Eu Eu não me não consigo, eu não consigo lembrar muito bem, porque é mais ou menos assim, aquela pessoa que apanha, ela sente mais dor, né? Eu, logicamente, eu lembro da época que teve isso, também o mercado não estava muito bom para peixe na época. As pessoas lembro. diminuíram o poder aquisitivo. Mas, se a gente for falar de crise, a gente vai falar de agora, que também a crise não está brincadeira com ninguém hoje, né, cara? Que não está fácil para ninguém. E, inclusive, eu tive conversando com várias pessoas nessa área de energia solar, especialmente na área de aquecimento solar de água, né? Que o que eu estava vendo é o seguinte, que o mercado hoje, ele mudou tanto e, assim, teve uma queda depois no início da pandemia, depois as pessoas descobriram, veio aquela questão do frio, faltou água quente, faltou, enfim, várias coisas no mercado aconteceram e o mercado resolveu aquecer de novo, e as pessoas começaram a pedir equipamento e faltou aquecedor no mercado, porque começou a pandemia, as empresas começaram a parar de fabricar, diminuiu a demanda. E assim, hoje quando a gente conversa com o mercado, conversa com as pessoas que trabalham na área, com as empresas que trabalham na área, quase que nunca que houve uma época tão boa de vendas de aquecimento solar igual agora, porque por conta da questão da pandemia. Inclusive, engraçado, né? Não sei se é pandemia ou o que é, mas assim, o pessoal eles resolveram dar um jeito aí de querer economizar na conta de luz da casa, porque está dentro de casa, está gastando mais luz. Veio a questão do frio também, porque o frio influenciou, mas assim, veio a demanda reprimida nessa época e nunca se vendeu tanto para aquecimento solar quanto nessa época do meio do ano. Então, falando em crise,
a gente até fica difícil de pensar qual que é a época que está melhor e qual que é a época que está pior, porque a gente é meio que imprevisível, né? Então, assim, nessa situação, eu não sei como é que foi na época também, não posso dizer. O que foi o impacto na sua cidade na época, e só você mesmo pode falar isso. Como é que foi essa transição? 6 meses sem vender um produto, poxa, e agora? Se eu não estou vendendo, o que que eu faço? Qual que é a situação? Então, ouvindo de você mesmo, você é a melhor pessoa para me falar sobre isso. Na verdade, né, eu vendia muito, a gente vendia muitos equipamentos por semana. Então, eu vivia muito ocupado. Mas daí veio a crise, né, das barragens. Eu morava na cidade de Santa Bárbara, né, muito próxima à cidade de Mariana, né, Ouro Preto, de onde deu problema lá daquele rompimento de barragens. Então, isso causou na região uma insegurança muito grande. E foi justamente nessa época foi onde eu fiquei aproximadamente uns 6 meses sem vender o equipamento, coisa que eu vendia muito por mês, né? Então isso acabou também me afetando, né? Eu recebi uma proposta e acabei mudando de estado por conta desse fato, né? Dessa crise que foi gerada pelo derramamento aí dessa barragem. Entendo isso. E isso influencia não só, né, é uma cidade, mas uma região toda. Até a quem estava nas margens desse rio, né, que veio de Mariana, até no Espírito Santo, lá, Governador Valadares, por exemplo, que foi a região que eu conheço, que eu já morei na época lá, para estudar, o pessoal até hoje reclama, né, da falta de peixes para pescar, os assoreamentos dos rios, enchente que piorou também, muitas coisas que foram ocasionadas por conta dessa situação e ficou, né? Parece que as pessoas esqueceram e assim as pessoas assim, as autoridades ou até mesmo quem provocou isso, né? E a gente está aí com essa situação hoje. Mas vamos falar aqui sobre a época que não estava em crise. Vamos tentar lembrar aqui de você na época que você vendeu equipamentos para valer. Quantos equipamentos você já conseguiu vender? Você lembra disso por mês? Você lembra de quantos por semana? Como é que era? A gente vendia mais ou menos uns 12 equipamentos por mês. Eu tinha uma média entre 3 equipamentos por semana, né? E poderia ser melhor, eu poderia atender mais clientes, né? Mas é que eu tinha uma estrutura, até pelo fato da inexperiência, né? Estava no mercado muito bom, e foi por isso que eu acabei aceitando essa limitação, né, que me foi imposta a, no máximo, 3 equipamentos por semana. Mas tanto o mercado quanto a facilidade do acesso, né, por conta da parceria que a gente tinha, se eu tivesse uma equipe, com certeza eu dobraria essa instalação aí, sem dúvida, né? Até mesmo porque o mercado, eu tinha mercado para vender isso, né? Na época era você e quem? Quem que era a sua equipe, ô Teodora? Só para poder saber aqui, conhecer um pouquinho mais sobre essa situação, quem fazia as compras, quem fazia vendas, quem fazia instalação, quem fazia a parte de recebimento, como é que era isso aí? Na verdade, a minha equipe eram 3 pessoas. Eu, né, a minha esposa, muito ativa, né, muito colaboradora, e mais um ajudante, né? Eu não tinha um ajudante fixo, porque lá é uma região onde existia muita oferta, né? Às vezes a gente treinava uma pessoa e daí a pouco esse ajudante já não estava mais. Mas eu sempre tinha um ajudante fixo, né? Na questão de orçamento, né? Eu estava presente na questão da instalação e também nas manutenções, né? Então eu era uma pessoa da equipe, se não a mais ativa, né? Mas eu tinha, as pessoas colaboravam muito, principalmente minha esposa e as pessoas que estavam próximos a mim ali, né? Eu falei sobre essa questão ontem no nossa gravação da segunda aula, né, que a gente poderia chamar de eu-keep, né, que é eu e eu. Às vezes eu faço a parte de
venda, faço a parte de instalação, faço a parte de entrega do produto, recebimento do valor e tudo mais. Então, assim, é um desafio. A gente sabe que é um desafio começar dessa maneira, é um desafio que a gente ainda não tem uma equipe grande para isso, mas dá para poder começar. Né? Então, se você começou, se eu também comecei, hoje eu trabalho com uma equipe bastante reduzida também, hoje eu trabalho com uma equipe de 3 pessoas. Né? Então, para poder, só para você ter a noção aqui, e o pessoal também que vai ouvir depois da gente aí, está ouvindo, é, quando a gente quando a gente se conheceu na época, a gente tinha uma fábrica, né, de fabricava aquecimento solar de água. A gente ainda tem isso, mas a gente reduziu o volume. A gente não atende mais distribuição de equipamentos para revendedores. A gente trabalha apenas hoje para consumidor final por alguns motivos estratégicos de mercado. Enfim, eu contei uma história um pouco mais no vídeo 1 que a gente deu. E aí, acabei que, assim, com todas essas mudanças, os clientes que estavam com a gente continuaram trabalhando com o mercado, outros, não sei, talvez alguns não, mas quase todos, quem está no mercado de aquecimento solar, dificilmente sai, porque a gente sabe que é uma área lucrativa, que ela dá resultado, né? Você falava assim, em 3 por semana, falava em 12 equipamentos por mês, né? Você tem noção de quanto dava de lucro por cada equipamento de aquecimento solar de água na época? Você tem noção assim de quanto se você conseguia por cada produto? Eu não sei, eu não posso falar, mas eu não sei por você. Você tem noção? Você lembra disso? Embora a gente instalava muitos equipamentos, mas existia uma concorrência muito grande, né? Concorrência saudável. Você oferece o melhor com preço, né? E o mercado lá era muito exigente nisso. Então, a gente fazia de uma forma que facilitava algumas coisas para o cliente, né? Deixava o equipamento instalado e oferecia para ele, às vezes, algum acesso por exemplo, torneiras, né? Misturadores externos. Então, isso facilitava a instalação, eu ganhava cliente e também um parceiro ali, né? Havia muitas indicações. Mas por isso, por conta da grande concorrência, então eu tinha uma margem que não era uma margem ideal, mas dava para ganhar muito dinheiro na época, né? Eu tirava mais ou menos aí, naquela época, 700 a 900 reais por equipamento, né? 700 a 900 reais. Então, vamos pensar aqui que isso era. Vamos colocar na ponta do lápis aqui, o pessoal está aqui também compartilhando com a gente, e até para eles entenderem o que era isso na época. Isso foi lá em 2015, 2016, né? Por aí? Foi 2014. Quando foi Foi isso? 2000, nós estamos 2015. em 2020, 16, 17, por aí. 2015, 2016, eu acho que foi isso. 2017 eu já comecei a parar um pouquinho. Eu lembro. Foi por aí. Eu acho que foi isso. Isso. Tá. Vamos colocar 2016 aqui. No ano de 2016, você trabalhava com aquecimento solar de água para valer, entregava bastante equipamentos para a cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais, que era onde você morava, e você tinha aí uma venda de 12 equipamentos por mês, né? 12 por mês, ou seja, isso, cada equipamento deve que sairia na época por volta de quanto? Uns 2.000 uns 3.000 reais, mais ou menos, com instalação, com material e tudo? Entre R$ 1.800, né? O de 100 litros, a 2.400, 2.600, mais ou menos, não me lembro, né? Precisamente. O de Uhum. 200 litros. E se você tinha um lucro mais ou menos de 900 reais na época, isso aqui vezes 12, você tinha um lucro mais ou menos, se eu pensar aqui 12 vezes 900, está dando 10.000 reais e 800 por mês, que era mais ou menos o seu lucro na época. Né? Então, assim, isso porque também, é lógico que você não começou, você não começou já tendo esse lucro, né, na época, você começou também a construir uma base de clientes lá, que você começou a ter um trabalho nisso. Você lembra como é que foi isso? Conta pra gente, o que foi a sua ideia na época, como é que você começou? Só, Como eu só já para havia entender. dito, né? Eu trabalhava com sistema plano. E eu instalava o sistema plano porque não existia uma oferta do a vácuo, né? Assim que eu comecei a vácuo, clientes meus
né, que tinha instalado o sistema plano. Eles me procuraram e alguns deles optaram por substituir os coletores plano por o coletor a vácuo, né? Então, assim, os próprios clientes indicavam, e foi, eu posso dizer com categoria que foi, para mim, na época, até fácil, porque era exigido um sistema melhor lá na cidade, né? Entendi. Mas no caso aí, assim, a ideia de começar, beleza, eu sei que você está falando muito da questão do a vácuo, mas o sistema plano, eu também já trabalhei com ele, e eu sei que funciona bem, e a gente só tem aí umas vantagens com o sistema de vácuo aí, que tende a gente também a falar bem dele. Eu falo bem, hoje a gente tem essa experiência com o sistema de vácuo muito interessante, e é dele também que eu falo no nas nossas aulas também, porque é um sistema mais prático de instalar, é um sistema que ele favorece muitas coisas. Mas antes disso veio o sistema plano. E como é que foi essa aí? Como é que começou tudo lá para com aquecimento plano? Por que isso? Por que trabalhar com aquecimento solar? Porque a gente, como é que se você captava os clientes? Como é que isso veio para você? Como é que surgiu tudo isso? Eu comecei com o sistema plano, porque na época eu ia abrir uma loja, né, e precisava de o máximo de variedade de produtos, né? E aí me veio, até por conhecimento da minha região, né, o sistema plano, por meio de uma empresa da região aqui. Então, eu fiz uma parceria com o pessoal e comecei a vender o sistema plano. Quando eu mudei para Santa Bárbara, o sistema plano se mostrou um pouco ineficiente, até por conta da temperatura que a água da Copasa acabava chegando nas torneiras, né? Lá é uma região muito fria, e o sistema plano, ele, por mais que você primava por uma boa instalação, ele não assegurava uma água quente, por assim dizer, né? E o sistema de a vácuo, nesse caso, se mostrou bem melhor lá na cidade, por isso que eu acabei mudando de um para outro, né? E como é que foi que você começou assim? Como é que você conseguia arrumar cliente? Ah, sim. É, eu tinha uma caminhonete, né, plotada com a maioria das atividades que eu prestava, né? Sou eletricista, instalador, então eu acabei colocando isso, né, tudo o que eu fazia na caminhonete. Só que houve uma procura tão grande, né, por conta da necessidade de um sistema mais confortável na hora de tomar o banho, que eu acabei deixando as outras coisas de lado e só continuei com o sistema de aquecimento solar, né? Foi por isso que eu acabei vendo uma oportunidade aí nesse segmento. Você falando em caminhonete plotada, ô Teodoro, essa aqui era a caminhonete, essa aqui é você, ó. Sim, Consegue ver aí? sim, perfeito. Essa aqui era a loja que a gente tinha na época em Belo Horizonte. Essa é a caminhonete que você tinha. Esse aqui é os equipamentos carregados. Aqui tem, só nessa viagem aqui, deve ter uns 5 ou 6 equipamentos aí carregados nessa caminhonete. Né? Tem outras fotos aqui também, ó. Aqui já ela com um plotter diferente, você adaptou lá, a gente fez um trabalho de melhoria na plotagem do carro, né? E, e tava aí o negócio rodando. Bateu um pouco de saudade aí? Muitas, muitas saudades, né? Foi uma época onde a oportunidade bateu na porta, né? E foi uma época muito boa, né? Eu estava na região onde o sistema de aquecimento a vácuo, eu falo muito bem dele porque me retornou, né? Me deu, houve muito esforço, você lembra, né? Mas teve retorno, né? Uhum. Então, quando uma coisa te dá um resultado, você se alegra, né? É gratificante, né? Com certeza. Então, assim, para o pessoal que está ouvindo a gente aí e está aqui querendo saber mais sobre essa nossa parceria na época,
a gente revendia os equipamentos para o Teodoro. A gente tinha um processo de fabricação, né, na época, e ele fazia as instalações juntamente com uma equipe lá, que é de 3 pessoas, a pessoa ajudante e a esposa dele. Inclusive, a gente tem o maior prazer eu tive o maior prazer de conhecê-los. Eu tive o maior prazer de ir na casa de vocês também, Teodoro, na época, né? A gente lembra disso. Eu viajei por Minas inteira. Inclusive, outro dia eu conversei com outra pessoa também, que foi o Robson, lá de Raul Soares, e assim, é muito bom a gente poder contar essas histórias aqui e mostrar para as pessoas que nós estamos no mercado e que ele cresce muito. Inclusive, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre essa questão de sucesso. Você, com certeza, você deve se considerar uma pessoa de sucesso e que você teve sucesso na área, eu acredito. Eu queria que você falasse quais foram as dificuldades que você teve na época, os principais desafios para começar, para poder se manter, tirando essa parte dos 6 meses aí, que foi uma parte que você teve que resolver. Tirando isso. A maior dificuldade é encontrar uma boa equipe, né? Nós nos programamos, nos preparamos, né? Eu estava muito bem equipado, mas equipe mesmo, né? Por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, uma pessoa para vender, né? Uma pessoa que deslocasse de Santa Bárbara, fosse a Belo Horizonte atrás desses equipamentos, eu ficasse ali mais na instalação e gerenciamento, eu acredito que a cidade me oferecia isso, né? Ela tinha suporte para eu dobrar a minha ocupação, né? Vender o dobro do que eu vendia. Mas isso não aconteceu, né? E mesmo com esses 10.900 por aí, não era bruto, mas era um grande capital e merecia continuar insistindo, sem dúvida. Entendi, entendi. Legal essa sua experiência, mas quando você começou lá, antes com o coletor plano, né, inclusive depois você teve que mudar de sistema para você poder trabalhar, aprender, teve que fazer algum tipo de treinamento, certamente. Eu queria que você falasse sobre isso também, mas como é que foi? Você tinha dinheiro para poder investir em ferramentas? Você já tinha ferramentas? Como é que era isso? As pessoas querem começar e elas não sabem como é que elas fazem para poder iniciar um negócio e não sabem se tem que investir muito. Se a pessoa não tem dinheiro, como é que ela pode fazer? Você acha que você tem alguma noção? Como é que foi essa história sua aí na época? O que acontece é que eu sempre fui instalador, né? Instalador, por exemplo, para você instalar uma antena, você precisa de escada, né? Logicamente, furadeira, né? Todo esse aparato ferramental que o instalador tem. E para instalar um aquecedor solar, você vai precisar dessas mesmas ferramentas, né? Então, assim, o pontapé inicial é partir do que você tem, né? Não precisa de muita ferramental, a não ser que a pessoa realmente vai partir do zero, né? E aí, sim, você precisa de escadas, né? Furadeira, algumas outras ferramentas ali, né? De hidráulica, que normalmente quem já é instalador já tem essas ferramentas, né? Então, é preciso de equipar algumas ferramentas específicas, mas do que você já tem, já é um bom pontapé inicial. Por exemplo, se a pessoa não tiver ferramenta, não for instalador de antena e ela tiver só ferramentas simples dentro de casa, uma furadeira, o que que precisa? Como é que ela começa? Se a pessoa vai partir do zero, aí o ideal é se ter, né, uma escada, né, do tipo extensiva. Você precisa de uma furadeira, né, essas ferramentas e no mais, né, uma tesoura tubo, uma chave de cano, né, possivelmente uma 12 e por aí, né. É interessante que para instalar o sistema plano, ou mesmo outro sistema, se o sistema de placa, né, no caso, se você tiver uma boa base, às vezes, claro que não é todos os casos, mas às vezes
todo o ferramental, além dessas que você tem que ter, às vezes o cliente mesmo tem alguma coisa. Então, assim, por exemplo, você não vai começar de cara comprando uma picape, né, para instalar. Então, se você não tem, o ideal é usar o que você tem. Então, eu acredito que com pouco, uma condição financeira que não for boa, já dá para você ter esse pontapé inicial, né? Na época você conhecia do sistema plano, né? Você não conhecia nada do sistema vácuo, né? Como é que foi que Hum. você fez para poder você se capacitar e você aprender a trabalhar também com o sistema de vácuo? O sistema plano, ele acaba exigindo um ferramental a mais. Por exemplo, se na casa, na residência do cliente, não tiver uma estrutura, você vai ter que formar essa estrutura lá, né? Aí entra a máquina de solda, acaba exigindo um ferramental a mais de você. É, que eu já vinha do sistema plano, então, para mim, o sistema vácuo foi um achado, porque, por exemplo, a estrutura, na própria base da estrutura do aquecedor, já tem um suporte ali, né? Então, mudar do sistema plano para o sistema vácuo, para mim, era o que eu esperava, porque uma furadeira com uma serra-copo, pronto, já havia resolvido todo o problema ali, né? Então, eu preferi muito mais trabalhar com o sistema a vácuo do que com o sistema plano, até mesmo por isso, né? Por ser mais fácil, mas você. É porque, assim, eu queria que você explorasse a experiência não só, mas também que você falasse sobre como você também pegou essa prática com o sistema de vácuo para você também entender a base. Olha, eu tenho uma coisa nova nas minhas mãos. Como é que eu vou saber fazer para poder conhecer esse produto? O que que eu faço agora para poder resolver? Então, eu, procurei, né, Cabra Solar, e nós fizemos um treinamento, né? Tinha bastante gente lá, então, e tudo o que eu precisava saber, eu acabei pegando da experiência nesse dia de curso. E como já foi falado, né, eu já tinha vindo do sistema plano, nas próprias sugestões ali que o instrutor estava dando, eu via a facilidade de quanto era mais fácil trabalhar com o sistema a vácuo do que com o sistema plano, né. Então, assim, na hora que me foi apresentado, eu já vi essas facilidades ali desde cara, né, de já ali, eu já vi que a estação seria melhor, mais rápida. Por isso que eu consegui instalar fácil, fácil, 3 equipamentos por semana. Show de bola. Estamos aqui enchendo de perguntas para você aqui e, e já estamos também aqui chegando, né, ao final, mas antes eu queria é, que você falasse também de alguns detalhes, até de desafios que você pegou, que fora a parte operacional, né, de instalação. Você falou também umas questões também técnicas de instaladores, mas tirando isso, te incomodava mais alguma coisa que você achava assim, poxa, se eu tivesse isso, eu conseguiria um resultado maior, assim, né? É, eu, como a maioria dos instaladores, né, a gente luta contra muitas coisas, né? Principalmente que precisa de um investimento. Você vai ali no dia a dia, ganha o dinheiro, mas eu queria ter, né, um local de venda, né? Queria ter uma equipe propriamente dita, e isso foi um grande desafio, porque as pessoas via que eu estava trabalhando e parecia que não estava ganhando por conta disso, mas não era bem o que acontecia, né? Existia sim um retorno, e se eu tivesse essa facilidade, né, ter acesso a crédito, por exemplo, né, poderia ter mais gente ali envolvida, com certeza o retorno seria muito maior do que eu tinha ali
pelo fato das dificuldades, né? Lutando contra tudo e contra todos. Então, você acha que a parte de administrativa, de gestão em si, poderia ser também um desafio ou não? Gestão, eu sempre fui muito bem orientado, né, por vocês da Brasolar, né? Da maneira como gerir, né? Usar melhor os resultados, né? Indicação, a gente trabalhava com a indicação, né? Por exemplo, se o meu cliente me indicasse, porventura, um outro, indicasse uma pessoa, né? A gente, por exemplo, quando ele ia me pagar a prestação, eu dava um desconto na prestação para ele, né? Então, isso tudo serviu para que o trabalho nosso fosse melhor conhecido na cidade, né? Por resto, a gente não trabalhava mais com publicidade, né? Apenas o carro e as pessoas às quais a gente atendia elas era o suficiente, né? Até mesmo porque a gente encontrava uma limitação aí na capacidade de instalação da minha equipe. Hum, legal. Uma pergunta aqui que eu lembrei aqui, que foi o seguinte, por que que você resolveu, na época, dar esse voto de confiança na gente, né? Na época que você estava. A internet ela é um veículo de publicidade impressionante, porque eu não conhecia nada do sistema AVAC, eu acabei conhecendo a Brasolar por meio da internet, né? Então, eu acabei, pelos comentários, indo buscar o melhor, né, o equipamento que era melhor falado, e foi assim que eu acabei conhecendo a Brasolar, né? Eu tive a sorte já de ligar para, não me lembro o nome agora, mas foi muito bem atendido pela secretária lá, né? E ela já marcou logo uma entrevista e a gente já foi, no mesmo dia até, nós deslocamos para Belo Horizonte para ir atrás da informação e acabamos voltando para Santa Bárbara como parceiro, né, da Braço Solar. Legal, Teodoro. Hoje a conversa foi bastante intensa. Eu queria agradecer você, né, por estar aqui comigo, com a gente hoje. E se você quiser acrescentar qualquer coisa, falar algo que possa ajudar as pessoas, inclusive, a motivá-las a empreender também nesse negócio, se você acha que vale mesmo a pena, se, assim, enfim, eu queria que você falasse sobre a sua experiência que na época você teve. Assim, o que que você poderia dizer para essas pessoas? Olha, se você, né, que está ouvindo, é um instalador, você já deve ter sido procurado por alguém e essa pessoa deve ter te perguntado se você tem, vende ou conhece o sistema a vácuo, né, o sistema plano de água. Então, é uma boa. Eu achei na sorte, né, na felicidade de estar num lugar onde tinha um alto poder aquisitivo, a água da região, uma água fria, então é necessário um aquecimento e eu trabalhei, né, tive a sorte de trabalhar com o sistema da Brasolar, então facilitou muito, né, e eu gostaria de aproveitar e agradecer, né, a confiança que me foi dada por meio da Brasolar, né, da equipe toda, e eu tive uma grande chance, pena que é, veio a crise, né? Mas agora eu realmente quero continuar a instalar o sistema de aquecimento solar, até mesmo porque, como lá em Santa Bárbara, aqui também as pessoas procuram, né? Porque quando eu vim aqui no carro, né, que era plotado, as pessoas perguntavam, né? Só que era uma outra região e eu penso sim em voltar a instalar, sem dúvida, né, o sistema de aquecimento solar. Pois é, que bom, né, que a gente teve essa conversa de hoje. Queria novamente te agradecer. E assim, no mais, eu queria mesmo te agradecer, Teodoro. Dar um abraço também na Heloísa aí, que não queria que ela tivesse pelo menos aparecido aqui para poder falar com a gente. Muito obrigado, Sávio. O abraço está entregue, viu?
E breve, breve nós vamos estar, quem sabe, como parceiro novamente. Muito obrigado. Então tá bom. Valeu, até mais então. Tchau, tchau. Tchau. E é isso, gente. A gente está aqui finalizando a nossa live de hoje e vou abrir espaço aqui se alguém tiver aí qualquer comentário ou se eventualmente depois também quiser fazer a sua pergunta, a gente está aqui para poder participar com você amanhã. Inclusive, a gente nessas aulas a gente convida também as pessoas para poder entrar aí na nossa comunidade do Facebook, que é uma comunidade exclusiva para você tirar suas dúvidas também, que está abaixo daquele link lá, abaixo daquela página tem um link para você clicar e entrar na comunidade do Facebook. Lá a gente fala mais coisas também, dá dicas e tudo mais. Então, se você estiver lá, será bem-vindo e a gente vai estar interagindo com essa comunidade aí de pessoas interessadas em lucrar nessa área que a gente sabe que cresce muito aí nesses últimos anos. E, no mais, eu queria agradecer você que está aqui e a gente vai se ver até amanhã, tá bom? Um grande abraço e até breve. Valeu!